Senhor Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhores deputados, ilustres convidados. Celebram-se hoje 50 anos sobre o dia em que se realizaram, em Portugal, as primeiras eleições livres após a queda da ditadura. Este 25 de Abril é, por isso, um dia que merece dupla celebração. Foi naquele 25 de Abril de 1975 que os portugueses disseram, pela primeira vez e sem margem para dúvidas, que não queriam viver sob regimes autoritários. Estávamos em pleno PREC, poucos dias depois das catastróficas nacionalizações, cujas trágicas consequências se fariam sentir durante muitos anos. Hoje temos liberdade política, de expressão, de imprensa, religiosa. Avançamos muito nestes 50 anos. Mas também é verdade que ainda temos um longo caminho a percorrer. Na saúde, há portugueses que podem escolher o seu médico, clínica ou hospital. Mas há outros portugueses que não têm recursos para pagar do seu bolso a liberdade de escolher. A esses, os mesmos vendedores das promessas estafadas de sempre respondem que o SNS tem de estar no centro. O SNS está no centro, mas esses portugueses continuam durante meses ou anos à espera à porta do SNS. Na habitação, cada vez mais portugueses enfrentam a escassez criada por décadas de intervencionismo, burocracia, regulamentos infindáveis e carga fiscal injusta. A habitação é um bem essencial, dizem todos, mas os impostos sobre a habitação continuam a ser os impostos que se aplicam aos bens de luxo. A habitação é um bem essencial, proclamam todos, mas os portugueses continuam durante meses ou anos à espera à porta de serviços de urbanismo, que têm todo o tempo do mundo para assegurar toda a burocracia do mundo, que lhes seja aprovada uma licença para poderem começar a construir. Na educação, o futuro dos jovens cujas famílias não têm recursos financeiros que lhes permitam escolher a escola continua a ser ditado pelo Código Postal. O Código Postal em Portugal pode condenar tantos a frequentar uma escola degradada, uma escola onde chove na sala de aula, uma escola onde não há professores, uma escola onde não há condições para ter aulas de educação física quando está mau tempo. Moras do lado certo da avenida, tens futuro. Moras do lado errado da avenida, não tens elevador social. O país continua a não ser para jovens. Mais de 20% dos jovens portugueses estão desempregados e os que trabalham, em geral, recebem cerca de 1.000 euros. Segundo os dados mais recentes do Eurostat, Portugal é o 5º país da União Europeia, onde os jovens têm mais dificuldade de sair de casa dos pais. O índice de pessoas que vivem com os pais ou que continuam a beneficiar do rendimento agregado familiar revela que em 2024, em Portugal, havia mais de 62% de jovens entre os 18 e os 34 anos que estavam nesta situação. E se estivermos a falar de jovens dos 16 aos 29 anos, são então perto de 80%. Temos ainda gerações de portugueses, os entalados, aqueles que têm entre 36 e 67 anos de idade, que suportaram todas as crises, uma atrás da outra, e sabem que continuarão a ser esmagados pelos impostos até à reforma que os penalizará ainda mais se nada, entretanto, for feito. Há ainda 1.200.000 votos que não contaram para eleger deputados nas últimas eleições. E tantos ainda que votam em segundas opções porque sabem que a sua verdadeira escolha não elege. 50 anos depois do dia das primeiras eleições livres, continuamos a aceitar como válida esta menorização do voto de tantos cidadãos portugueses. Até quando? É a pergunta que vos deixo. Chegamos a meio século de democracia e, afinal, parte do que Abril prometia ainda está tão longe de se cumprir. Para que Portugal possa aspirar a subir a sua qualidade de vida e a dos seus cidadãos, é preciso, é urgente, é essencial reformar o Estado. Todos o sabemos, mas só a Iniciativa Liberal tem a coragem de o afirmar. Só a Iniciativa Liberal tem a convicção de fazer o caminho urgente e indispensável da modernização do Estado.
A confiança nas instituições públicas está gravemente fragilizada. A percepção de ineficácia, de falta de transparência e, por vezes, de impunidade na forma tantas vezes displicente como os cidadãos são tratados pela máquina do Estado, corrói o elo fundamental entre o Estado e quem nele deve confiar. Precisamos de um Estado melhor, que exista para servir os cidadãos e não para se servir deles. O Estado que vê nas pessoas que trabalham simples pagadores de impostos é um Estado sem estratégia. As pessoas não trabalham para suportar um Estado, trabalham para viver, para ter uma vida condigna e para dar o melhor às suas famílias. Precisamos, pois, de um Estado ao serviço das pessoas e das empresas. Precisamos de um Estado que seja capaz de olhar para si próprio e livrar-se do excesso de burocracia, que seja capaz de analisar e medir as consequências das regras que cria e que impõe às pessoas e às empresas. Nunca devemos esquecer-nos que a burocracia é a mãe de todas as formas de corrupção. Precisamos de um Estado que cria condições para o sucesso, que promove o sucesso. O sucesso dos portugueses é bom, crescer é bom, ter pessoas que crescem pelo seu trabalho é bom, ter empresas que lucram é bom, atrair investimento estrangeiro é bom para Portugal e nunca nos cansaremos de afirmar isso mesmo. E precisamos sim de uma nova cultura política ou partidária e não daquela que temos tido e culminou no triste espetáculo que teve lugar aqui neste mesmo hemiciclo e que nos levou a umas eleições que os portugueses não desejavam. Em tudo isto é do futuro que estamos a falar, dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos. A mudança é urgente e necessária. A mudança tantas vezes adiada, a mudança que foi novamente adiada na legislatura que agora termina pela falta de coragem para seguir o caminho das reformas e da modernização. Precisamos de mais casas, de mais salário, de mais acesso à saúde, de mais representação, de mais maturidade política, de mais sentido de responsabilidade, de mais sentido de Estado. Essa mudança começa em 18 de maio. É a mudança para um Portugal mais liberal, mais moderno, mais próspero e com mais oportunidades. Temos essa enorme oportunidade em 18 de maio. Já perdemos demasiado tempo, mas ainda temos todo o futuro à nossa frente. Desta vez é liberal. Desta vez vamos acelerar Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva a liberdade. Rui Rocha, presidente do Iniciativa Liberal, também neste